Pronto. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review de Lovecraft Country, a nossa penúltima review, porque este nono episódio, Rewind 1921, é o penúltimo episódio de Lovecraft Country. Lembrando que semana que vem começa o finale, faremos live logo depois de assistir o episódio, então nos acompanhem aqui no canal, aguardamos todos vocês. Antes da gente começar, como sempre, não esquece de dar joinha se você gostar do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acionar as notificações. Ainda teremos a season finale de Lovecraft Country, review com spoilers de A Maldição da Mansão Bly. E a gente vai certamente achar outra série para fazer reviews semanais. Eu estou muito interessada em ver The Undoing, a nova minissérie com a Nicole Kidman e o Hugh Grant, que vai tomar o lugar de Lovecraft Country. Então, quem sabe a gente faça uma review sobre isso. Se vocês tiverem outras séries semanais pra indicar pra gente, deixa aqui nos comentários também. Nos sigam nas redes sociais, a gente tá no Insta, a gente tá no Face. E se vocês quiserem nos apoiar, pode ser pelo apoia.se/canal SideQuest, a partir de R$1 por mês, ou se tornando membro aqui do canal. Você tem alguns benefícios, como participar do nosso grupo de WhatsApp exclusivo. Eu ia dizer que eu sempre faço a piada de vamos falar tudo de novo, chovendo molhado sobre Lovecraft Country. Porém, esse episódio me deixou um pouco a desejar. Não ficou à altura dos últimos episódios. Eu acho que assim, quando eles tentam... Tem coisas que eles fazem que são maravilhosamente bem, que eles fazem maravilhosamente bem, principalmente quando eles focam num personagem, desenvolvem toda a história ao redor dele, blá, 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 blá. Normalmente quando eles têm essas histórias de que eles têm que avançar muito o plot, onde a série meio que resbala e quase desliza na maionese, como foi o caso do segundo episódio, que foi uma coisa meio... Tudo aconteceu muito rápido. O episódio dos Goonies lá, que foi meio... qualquer coisa, assim. E esse teve alguns pontos muito interessantes, porém eu acho que foi muito rápido. Porque foi menos de metade... Foi um pouquinho mais da metade do episódio, mas não foi todo o episódio sobre essa volta deles a Tulsa. Teve todas essas... diversos elementos se reencontrando, e eu acho que na hora deles se reencontrarem não fechou muito bem, fora que tecnicamente ele ficou devendo bastante. E eu acho que o principal motivo pelo qual ele não deu tão certo é porque eles não focaram no Montrose full. Sabe? Também. Talvez se eles tiverem... Se quando eles fossem pro passado, eles tivessem focado full no Montrose, na história dele, e a gente não visse a Letty, daí ficasse envolvida com a bisavó do Tiki e outras pessoas ali, ficasse focado só no Montrose, e daí no fim a Letty aparece com o livro, ia ser mais interessante, sabe? Sim, a gente ter sim. um pouquinho mais de insight na vida dele, porque a gente teve pequenas pinceladas, né? E aqui a gente viu que ele sofria... O abuso que ele infligia no Tiki foi infligido nele, pelo pai dele. Porque ele já sabia aquela herança que ele... genética que eles falaram lá, herança não, como é que é? que o abusado vira abusador. Tipo, é uma coisa que acontece... Herança traumática geralmente. que o Watchmen falava, lembra? Watchmen... Lembra que eles diziam que eles tinham tipo uma herança traumática, que eles tipo, herdavam os traumas sobre dos pais. Tulsa também. Sobre Tulsa também, sobre exatamente. Também. Então tem todo esse paralelo Porque aí. toda a origem da série nova do Watchmen, da HBO, é Tulsa. Também é Tulsa, exatamente. Esse mesmo massacre que, mesmo sendo mostrado em menos tempo, o massacre de Tulsa em Watchmen, e de forma mais... apenas para tu ter uma ideia do que aconteceu ali rapidamente, ele não tem muito foco nisso, mas eu acho que foi muito mais eficiente em mostrar a violência e não traumatizar, mas nos chocar. Porque eles nos chocam com a reação das pessoas que estão sofrendo a violência. Não o rosto de quem tá fazendo a violência, sabe? Sim. Porque eu acho que é tão marcante em Watchmen é que a gente vê aquele gurizinho no cinema e a mãe dele tocando piano e o cinema sendo destruído, daí ele com o nenê e os pais sendo mortos, sabe? Tem não uma é cena tipo, que aparece não tem esses brancos caricatos rindo enquanto eles dão tiros em negros, sabe? É bem mais... É tratado mais pelo lado foi o que eles tentaram fazer com a Letty, sabe? Sim. Com a interação da Letty com a família do Montrose e da Dora, sabe? E de saber que elas vão morrer, de não poder dizer nada, sabe? Mas foi pouco, também. É questão técnica de Watchmen, a direção de arte em Watchmen, a fotografia em Watchmen, a direção do episódio em Watchmen também tinha um cuidado maior, porque a cena que a gente vê quando ele sai, que é o carro passando com os negros amarrados no pescoço sendo arrastados pelo carro, aquilo é uma imagem muito chocante, aquilo tudo ali muito forte, e esteticamente é muito mais chamativo para os olhos.
Ele não tem aquela iluminação de filme de terror que a gente costuma ver, de filme de terror de qualidade, obviamente, dos filmes com boa direção de arte, boa direção de fotografia, que é obscurecer mais a tua ameaça pra tornar ela mais ameaçadora. Porque se tu joga ela uma luz muito forte nela, tu meio que acaba com a ameaça e tu meio que dá um rosto pro terror. Então, tipo, quando tu vê um rosto pro terror, tu vê que tudo bem, pode ser que a ideia é, tipo, é que não é todo esse terror, mas é que aquelas pessoas ali, elas eram pessoas extremamente ruins, pessoas malignas mesmo. Então eu acho que pessoas invejosas, pessoas egoístas, era o pior da humanidade. É o pior assim. da humanidade, exatamente. Mas tu pode reforçar isso com uma iluminação mais cuidadosa, mais ameaçadora, assim, pra mostrar realmente, assim, a refletir o lado ruim delas. E eu acho também, em outro aspecto, já pensando em outra questão, que talvez a gente nem precisasse ver o massacre, sabe? Eles chegaram lá de manhã, era de dia, e daí eles, fica daqui a 20 minutos, e daí cortou e era de noite. Ah, tá, mas aí, sabe? Eu acho que liberdade. Eu acho que se construísse essa tensão de que eles sabem que isso vai acontecer e que as pessoas estão vivendo a vida delas normalmente, sem saber o que vai acontecer, mais interessante do que a Letty sobrevivendo numa casa queimando e a gente não saber por que a roupa dela e o livro não queimaram. E fora que também, acho que assim, os atores que eles escolheram pra fazer a parte do passado, assim, alguns deles não eram muito bons também, assim. Não me passou uma credibilidade muito boa, porque talvez eles não tinham muito espaço pra atuar, não tinham muito espaço pra mostrar, talvez mas em geral, assim, né? Pois é, porque até mesmo, eu acho até mesmo as pessoas que atacaram, que não eram muito bons atores. Faltou foco no que eles quiseram mostrar aqui, eu acho. Porque eles quiseram mostrar como Montrose era agredido, eles quiseram mostrar como a Dora protegia ele, como, sabe? Era muito assunto, muita coisa pra colocar. Talvez eles tivessem que ter focado um pouquinho melhor nisso e feito eles estarem lá ser um pouquinho mais, sabe? Não um de cada lado, daí demora um tempão, daí, ai meu Deus, tia, fica aqui, sabe? Tipo, não é essa tensão que eu acho que a gente precisava pra esse episódio. Era a tensão deles saberem o que ia acontecer, saberem que eles não poderiam mudar nada, e talvez seria mais impactante se a gente visse, por exemplo, a Letty, eles executando o plano original deles, que a Letty batendo na porta e, tipo, falando com essas pessoas, interagindo com essas pessoas, não orando no momento da morte, sabe? Aquela cena achei boa. Foi a única cena que eu gostei dessa parte, assim, as cenas que eu mais gostei, na verdade, foi essa cena da Letty com a mulher e a avó dele, bisavó dele, queimando. Aquela cena ali foi bem interessante pela ideia que tava rolando no fundo da conversa. Eles falam sobre o fogo que tu... qual é o fogo que faz, fazendo o trocadilho com a ideia do fogo, né? Então, tipo, ela queimando por conta disso. E a cena, obviamente, do Tic com o Montrose ali, os dois meio que, tipo assim, fazendo o close, fechando a história dele, de uma forma que, ok, foi um pouquinho corrida, mas eu acho que teve um ganho emocional interessante ali. Eu só queria que fosse mais também focado. E eu acho que, apesar de eu achar o payoff do Tic excelente, eu acho que dentro desse episódio ele não teve uma construção muito grande. Que me surpreendeu tanto, assim. Imagina se eles tivessem feito todo esse episódio do ponto de vista do Montrose novo. E a gente visse o Tic, o Montrose velho e a Letty só de fundo, assim. Ou mesmo usando pelo menos então quando eles falavam, usassem a lembrança do Montrose, vendo aquele... só o contorno do corpo, sabe? Tem tantos jeitos diferentes que a gente pode... Que eu acho que daí a gente construiria essa ideia assim, tipo, sabe? Tipo, veio o cara e salvou a gente, pô, que louco, né? Talvez ele apareça mais tarde nessa série. E, tipo, realmente ele aparece e foi... Mas, porém, contudo, todavia, eu acho que a cena dele batendo nos racistas brancos foi muito mais eficiente pra mim. E teve muito mais investimento meu do que a cena das meninas batendo na Stormfront. Porque... vamos bater na nazista. Olhe, nós, garotas brancas batendo numa racista. Não, é muito mais gratificante tu ver um negro puto da cara enchendo a porrada neles. É verdade. Descendo sem dó. Até na mulher ele vai lá e bate. Teve outros... Pois é, porque tipo, né? Foda-se, meu irmão, tu é racista, toma também. E valeu a pena. Foi bem massa. A Hippolyta voltando também foi massa. Foi massa, mas eu achei tão, tipo, de qualquer jeito, assim, tipo, cheguei, estou aqui. O que tá acontecendo com a minha filha?
Sabe? Mas eu acho que foi mais pra não ter que usar o sangue do Montrose ou do Chick, pra gente não ter certeza se ele é filho do George ou não. Que é uma coisa legal. Que é uma coisa legal. Eu acho legal isso. Eu gostei. E ela dizendo que ela que ela viveu 200 anos e que ela disse quem ela era e que ela tinha todos esses conhecimentos e que ela ia usar isso pra salvar a filha dela, que ela foi foda, isso foi muito legal. Isso é foda, foi muito vai, legal. Hippolyta, Foi muito vai. legal. E uma coisa que é interessante agora que tu comentou mesmo nessa questão do George e do Montrose, a gente não saber quem é o pai, é porque durante todo esse episódio, nos últimos episódios, a gente vem com essa ideia, assim, construindo essa ideia. Tá, então o Montrose é gay e ele não queria ter o Chick. E lá no fim, quando eles têm essa conversa, tu entende que não, ele queria. Por mais que tudo fosse contra, ele queria ter um filho. Ele queria ser pai de alguém. Ele foi um péssimo pai. Ele não deveria ter sido pai, na verdade. É. Mas ele queria isso. E ele queria que o Tick fosse filho dele. Ter essa certeza, assim, ter essa coisa, assim, de tipo, não... ele realmente queria, é uma coisa que dá uma profundidade maior pra ele também. É, que ele não sabia como amar o filho dele. Porque ele nunca foi amado pelo pai. É. Sabe? Tipo, como é que tu vai saber como é que é amar o teu filho se tu nunca foi amado pelo teu pai? É. Sabe? Tipo, é complicado. É uma coisa que a gente pensa... A gente sempre começa a culpar, sabe? Esses pais horríveis que ficam batendo no filho. Tipo, mas tu replica o comportamento que tu vive. O que é basicamente aquilo que The Boys quis mostrar de uma forma ruim e que novamente Lovecraft Country fez um pouco melhor. Mas, assim, efeitos especiais também foram bem ruins nesse episódio. Foram eu ruins. queria dizer isso, que eu acho que achei horrível. Principalmente a parte das explosões, do fogo, tudo aquilo ali foi triste de ver. Até também... o efeito na Hippolyta ali, dela voando e dos raios ela virando saindo. a Storm, cabelo azul agora. É. Muito louco. Mas, tipo, outra parte interessante, a parte... Talvez o payoff do que a gente tava falando semana passada, que é aquilo que a Cristina colocou na gaveta do policial. Sim, a gente tá... isso é verdade, a gente quase não falou disso, né? É verdade. Eu achei muito interessante essa cena, aliás. Porque eu achei particularmente que ele tinha morrido já, que tinha arrancado o braço dele, não ia voltar. Porém, essa maldição dela é muito foda, porque basicamente assim, ele era invulnerável porque ele ficava trocando de corpo. Sim. E ele conseguia voltar, então, tipo... Aí acredito eu que aquela maldição fazia com que ele revivesse as feridas que ele sofreu por último, né? Que ele trocasse de corpo, mas que as feridas não fossem as mesmas. E por que ela pegou de volta aquilo? Porque cumpriu já o papel? Porque ela disse, eu achei que eu queria ver você morrendo 1000 vezes, mas uma vez é suficiente. Tá. Não, tudo bem, que eu achei que de repente Talvez ela ia precisar daquela pedra pra alguma outra coisa. Eu acho que ela precisava pra Dee. Mas eu não sei. Tá, porque também ela... A maldição, vamos dizer assim, ela revive o ciclo, tipo, faria começar tudo de novo, daí tudo de novo, e daí tudo de novo. Sim. Talvez é isso. Faz sentido. Foi a saída dela. Faz sentido. E é muito bizarro que ele sabe que ela é a Cristina. Porque eu achei que ninguém além da Ruby sabia que o William era a Cristina. É porque ele sabe que ele matou o cara? Então ele sabe que é a Cristina. Mas foi muito bom ali, ele dizendo ainda, tipo, nós temos que pegar mais alguns corpos de negros e tal, tipo... Que bagaceirice do caralho. Mas eu queria mais, eu queria saber mais, eu queria ter mais aprofundamento sobre esses policiais aí dessa cidade aí pra entender mais até onde vai as garras deles, o que eles fazem de verdade, porque o cara usava umas magia foda, hein? Sim. Ele não era magias brincadeira. Eu diria, negra? Badumts. Eu também sei ser engraçada, gente. E daí a conversa da Cristina com a Ruby, que eu achei que foi fosse muito bom. Foi um momento bom. Sempre é um momento muito bom quando as duas estão juntas. É que elas são muito claras uma com a outra, assim, nas coisas. Então e ela disse que ela prometeu não matar a Letty, mas que ela vai ter que matar o Chick. Ela foi bem direta. Daí a Ruby fica tipo... Tá, né, então. Eu não gosto do Chick mesmo. Basicamente. Agora, porém, contudo, todavia, nós temos que falar do pior ponto... que eu tava esperando que de repente eles fossem consertar e eles não consertaram, que é a Dira. Por que eles introduziram ela, fizeram aquele episódio que eu achei que foi maravilhoso, fizeram todo aquele desenvolvimento ótimo de personagem. A gente comentou no último episódio que a gente achou que foi meio assim, mas eu tava querendo eu quero me convencer de que ela vai aparecer no último episódio ainda, como eu tinha comentado, eu acho, se não me engano, no último episódio também. Vai ter aquela luta final dos personagens e ela vai aparecer pra ajudar com as caudas dela lá. Só que eu acho que não. Tô achando que não. Tô achando que ela foi um fake out, um filler foda, assim, de Naruto. Porque, olha...
Pai, se Quase isso realmente literalmente. acontecer, vai ser uma das coisas que vai mais me chatear nessa temporada inteira, assim. É, porque o episódio dela foi muito bom. É. Foi muito bom. E não nos deu nada quase de informação sobre o Tic. Foi sobre ela. Foi Sobre ela, sobre a mitologia dela, sobre ela se encontrando, sobre como ela sabia que ele ia morrer e etc. Então eu espero que, tipo, quem sabe ela vai fazer algum sacrifício, ela vai sacrificar a própria vida pelo Tic ou Pode alguma ser. coisa assim. Eu queria que eles tivessem um relacionamento poliamoroso, ele e a Letty. Ah, a Letty nunca vai querer. Mas ia ser divertido, os três. Aí todos eles vivem, daí ela e a Letty cuidam do filho Talvez, juntas. talvez. Mas eu acho que não, porque as duas não tem nada a ver uma com a outra, Não. então... Uh-uh. Se elas pelo menos tivessem um pouquinho mais de desenvolvimento no outro episódio, talvez. Mas eu acho que não. E mais uma vez também reforçou, não dá pra esquecer, a Ruby conversando com a Letty, e ela meio que dizendo assim, tipo, os homens que estão querendo nos matar, vem com as mulheres, vem pro time das mulheres. É. Que a Maria vem falando da questão do empoderamento das mulheres nessa série, é bem isso, basicamente. Tipo, os caras não estão resolvendo bosta nenhuma. É. E as minas estão conseguindo resolver as coisas. É. Só que aí, tipo, tá daí. No final das contas, quem resolveu tudo foi a Letty. Foi. Porque o Tic teve que salvar o pai dele, mas depois, pelo menos, aí tá, tudo bem, fazia sentido. Eles tinham que fazer por aquilo, porque ele tinha que salvar a vida de todo mundo, senão... Sim. É verdade. Foi O a Hippolyta negócio meio Marty McFly. Foi a Hippolyta que abriu o portal, foi a Letty que pegou o livro, foi a Cristina que salvou a Dee. E assim nós vamos seguindo a vida. Ah, tá, eu lembrei agora. Eu tava tentando lembrar qual era o outro produto de mídia pop que a gente assiste que teve uma coisa parecida com o do Tic fazendo isso, e eu tava pensando em De Volta pro Futuro, mas não é De Volta pro Futuro. É Harry Potter. Foi o que eu pensei na hora. Nossa, é Sim. Harry Potter! Espectro Patronum ali deu. Spectro Não, Patronum. mas agora vendo isso, agora me chateei mais ainda, porque. Mas eu acho que isso é legal, assim, sabe? Eu acho que é legal, mas eu achei que foi meio tipo. E foi comedido. Eu acho que foi Sim. comedido. Eu acho que foi interessante porque ele sempre admirou essa história e essa Sim. pessoa dessa história. Sim. E no começo, no sonho dele, tem esse cara. Tem. E ele ser esse cara é tipo. Eu acho que isso foi legal. Eu acho que o setup lá no começo foi legal e o payoff também. Esse payoff foi gostoso de ver e foi interessante. Só que eu poderia ter mais alguma dica pro setup ficar um pouquinho melhor. Porque foi um setup que eu acho assim que não deu tanto a entender que era ele, sabe? Sim. Poderia dar um pouquinho mais a entender. Eu sei que, tipo, a ideia de guardar um mistério, mas que nem a gente falou. Em Watchmen, a gente tinha dicas que se hoje tu olha o Watchmen, tu pega. Sabe? E esse ali vai ficar tipo, não, o cara nos salvou e tal, nos batemos lá e tal. Daí tu vê a Dee repetindo o negócio, tu vê essa história repetindo várias vezes, mas podia ter um tiquinho de coisa a mais só pra gente... Talvez é porque eles sempre estão com o bastão de beisebol. Sempre estão com o bastão de beisebol. É a única arma que eles têm. É. A única arma que eles permitem ter. Talvez era essa a nossa hint, mas ficou um pouquinho misteriosa demais. Mas aí todo mundo usa um pouco, então fica meio assim. Mas enfim, gostei do episódio, eu acho que poderia ter sido melhor. Eu acho que tecnicamente ele foi muito fraco. Muito fraco. Tecnicamente foi bem fraco mesmo. E narrativamente ele meio que tipo acelerou demais as coisas e não deu tanto espaço pra parte boa dele, que são o desenvolvimento emocional desses personagens. É isso aí. Espero que na season finale... season finale... Season finale vai ser muita ação, muita emoção, muita briga. Mas eu espero que Explosão. eles foquem nos personagens, por favor. Vai. Porque já que é o último episódio, não vai ter uma segunda temporada, aparentemente. Porque agora pode acontecer, nunca se sabe. Eu tô vendo assim, ó. A Cristina resolvendo desistir pra ficar com a Ruby. Não, porque acho se ela que for imortal, a Ruby vai morrer, ela não vai ficar com a Ruby pra sempre. não. Não, acho que não. A Ruby matando a Cristina pra impedir ela, porque ela tem que Também acho que tirar a invulnerabilidade pra poder fazer o feitiço. Sim, Porque foi isso que matou o pai dela. mas eu também acho que não. Também acho que não. Também acho que não. Porque tem uma coisa que foi aquele lance do... Eu tenho mais um segredo que eu não contei pra vocês, do que o Tic fala. Que é que eu acho que vai ser a coisa que vai fugir dos planos dela. Sim. E que provavelmente é alguma coisa que ele leu no livro do filho dele e que ele sabe que ele pode usar contra ela. Foi meio pouco explorado esse negócio do livro do filho dele, Porque né? tem tanta coisa pra explorar. Ia ser legal se eles tivessem falado um pouquinho mais sobre isso. Talvez E eu no não próximo sei episódio. se- Talvez no próximo episódio. E eu não sei se aquela hora a Letty disse que eles podiam chamar o filho deles de George porque o Montrose falou pra ela que ele se chamava George, ou se aquilo veio, tipo, da cabeça dela mesmo. Eu acho que por conta de ele meio que ter descoberto que o George é o pai dele, e acho que ela meio que pegou aquilo ali quando ela entrou na sala. Talvez. E aí, tipo, ela
viu, assim, que o George... Mas que momento pra falar isso, né? O fato do Montrose ter falado que ele gostava muito do George, apesar de tudo, porque o George protegeu ele e tal. Aí, Sim. de repente, ela olhou e disse... A gente podia chamar ele de George. Ai, meu Deus do céu! Uma visita aqui pra participar da review de Lovecraft Country. Eu gosto muito do George e eu quero que o George viva pra sempre. Isso aí, amor. É isso aí. Então tá, gente. Essa foi a nossa review do 9º episódio de Lovecraft Country. Be Kind Rewind, eu ia dizer. Rewind Quase. 1921. Isso. Não esqueçam que semana que vem, depois da season finale, o episódio 10... Final Circle? Depois do episódio 10, a gente vai fazer live aqui no canal pra conversar sobre o episódio e a série. Não esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho. E se você quiser, pode ser nosso apoiador no apoia.se/canalsidequest, como a Débora de Oliveira Bastos, e ter benefícios com participar do nosso grupo de WhatsApp, tá bom, gente? Até a próxima! Gordo, chato do Gaocha.